Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e você já sabe, o nosso devocional ficou ainda melhor, principalmente estudando os capítulos do livro de Mateus. Tem sido de uma grande importância para as nossas vidas. É claro que não dá para interpretar, explicar versículos por versículos. Se você tiver alguma dúvida em algum versículo, por gentileza, mande a sua dúvida que eu volto àquele versículo e explico no devocional seguinte, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pastor, o senhor não falou de um versículo tal, eu tenho uma dúvida aqui. Então, pode mandar a sua dúvida, que nós retornaremos no versículo que você tem dúvida para explicar, tá bom? Hoje também nós vamos cear. Eu gostaria que você pegasse o seu pão, o seu cálice, tivesse aí com você. Eu tenho aqui já preparado também para nós cearmos juntos. E vamos deixar para fazer no final do nosso programa, pode ser? Mas, como sempre, no começo, nós vamos fazer uma oração. Às vezes eu gosto de fazer uma oração no começo, pedindo a Deus que venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Hoje eu falarei de Mateus, capítulo de número 9. Vamos então pedir a direção dele? Vamos. Senhor Espírito Santo, nós começaremos a partir de agora estudar a sua palavra. Eu digo estudar porque muitos já leram Mateus 9, como é o nosso pedido, que as pessoas leiam primeiramente, e quando nós chegamos aqui, chegamos para fazer comentários daqueles versículos que nos chamam a atenção ou que tem algo importante que o Senhor queira falar. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixe que os nossos olhos passem por cima daquilo que o Senhor Espírito Santo quer nos mostrar. Também não deixe, Espírito Santo, que nós sejamos tentados a falar aquilo que é de nós mesmos. Mas nós estamos aqui submetendo a nossa vontade, nosso querer, estamos submetendo a nossa vida inteiramente nas mãos daquele que é Senhor nos céus, na terra e no mar. Obrigado pela certeza de mais um dia de vitória. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Mateus capítulo 9, nós vamos encontrar assim várias palavras maravilhosas. Por exemplo, começando a leitura, diz: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, sua terra natal, ou seja, a cidade onde ele morava. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificava a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Começa então Jesus fazer os seus milagres. Cura a sogra de Pedro, cura o servo do centurião. E aqui vem esse rapaz sendo conduzido por 4 homens, trazido a Jesus, e Jesus liberta-o, dizendo que ele
tinha poder para perdoar pecados, porque os escribas, os fariseus, os religiosos da época achavam que Jesus não teria poder para perdoar pecados, que somente Deus poderia perdoar pecados. E aí Jesus estava fazendo uma demonstração de que ele é o próprio Deus, né? O Deus conosco, ele tinha poder para isso. Outra interessante aqui também notar, para que saibais que o Filho do Homem, versículo 6, o que quer dizer o Filho do Homem? Filho do Homem quer dizer filho da promessa. Também é conhecido como filho de Davi. Você vai ver em alguns casos dizendo filho de Davi. Lembra que o cego clamou? Acho que nós ainda veremos. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou Jesus sempre se expressava dizendo filho do homem, quer dizer, filho da promessa. Não é que Jesus estivesse chamando Deus de homem, mas é filho da promessa. Filho de Davi, filho da promessa, tá bom? Vamos para o versículo de número 9 agora. A vocação de Mateus. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, novamente, os religiosos da época, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui hoje, fisicamente entre nós, ele procuraria os sofridos, os cansados, os desalentados. Ele andaria nos lugares que muitos não querem entrar para chamar, para atender as pessoas. Até porque os publicanos e os fariseus e os religiosos de hoje, eles acham que eles estão bem e que eles não precisam mais. Aliás, tem gente até que acha que eles têm para nos ensinar. Aliás, querem até ensinar como se faz. Quando, na verdade, Jesus viria de uma forma muito humilde, muito simples e ensinaria a todos nós. Não é verdade? Então, Jesus chamou-lhe Mateus. Mateus fez um jantar na sua casa. E quem Mateus convidou para o jantar? Os pecadores, os amigos dele, os pecadores, para que pudessem conhecer Jesus. A pergunta é, você tem levado os pecadores, é claro, as pessoas que ainda não são, você tem levado elas a conhecer Jesus? É claro, minha amiga e meu amigo, que assim, o que fez Mateus aqui? Mateus foi muito inteligente. Mateus fez um jantar, tá? Mateus fez um jantar em sua casa. Por que o jantar? Inteligência de Mateus. Eu faço um jantar, convido os meus amigos para um jantar e lá vai estar Jesus em casa. Quer dizer, a inteligência, a maneira inteligente de convidar as pessoas para um encontro com Jesus, tá? Então, sempre que possível, use a inteligência para convidar o seu parente para um encontro com Jesus. De repente, eles vão fazer uma festa de aniversário, vai lá, vai participar. Chega lá, canta os parabéns, tira foto com eles. É uma forma de você levar Jesus, convidar Jesus para estar presente, tá bom? Vamos para o versículo 14, sobre o jejum. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, tá? Porque, por semelhante modo, o remendo novo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo
em odres velhos, aliás, rompe-se-lhe os odres, entornando-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos conservam. Eu tenho uma mensagem muito importante falar isso aqui. Às vezes a pessoa, ela quer receber coisas novas de Deus, mas ela está cheia de coisas velhas no coração. Ela está cheia de coisas que ela deveria abandonar. Ela não tira do coração as coisas ruins, negativas, pensamentos. É preciso ser uma nova criatura. É preciso pedir o Espírito Santo para limpar a sua vida para que você receba o novo de Deus. Mas para receber o novo, é necessário que o velho seja removido. Eu vou fazer uma mensagem nesse domingo, hoje na igreja, eu vou pregar uma mensagem sobre, até já preparei aqui, ó, liberando espaço na alma. Liberando espaço na alma, tá? Inclusive esse versículo aqui de Mateus 9, Mateus 9, verso 14 a 17, vai ser importante, vai ser parte da nossa mensagem. Liberando espaço na alma. Esta é uma mensagem bastante comum no seu telefone, sempre aparece a mensagem. Tem que liberar espaço. Memória cheia. Tem gente com a alma cheia. Tem que liberar espaço. Eu vou gravar essa mensagem, depois eu solto aqui no YouTube, tá bom? Vamos continuar. Milagres e curas. Vamos ver como aconteceu os milagres e curas. Aí já Jesus fazendo mais coisas, tá? Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Sempre é necessário o toque de Jesus. Isso aqui foi Jairo. Jairo sabia o seguinte: eu preciso que Jesus toque na minha filha para ela viver. Minha amiga, precisamos do toque de Jesus também, não apenas do milagre. O Jairo disse: eu preciso, minha filha faleceu agora mesmo, preciso que o Senhor venha, toque nela, coloque as tuas mãos sobre ela. Por favor, impõe-lhe as mãos e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E voltando-se Jesus e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada, ficou sã. Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E eles riram de Jesus. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou. Novamente, Jesus toca para que o milagre aconteça. Essa palavra, ter o toque de Deus primeiro, está queimando o meu coração, porque às vezes nós queremos um milagre a qualquer preço. Até pagamos, fazemos até votos para ter um milagre. Mas às vezes desprezamos o toque de Jesus. E eu falo com vocês, o toque de Jesus é mais importante do que o milagre. O toque de Jesus antecede o milagre. Primeiro vem o toque, depois você recebe o milagre. E diz aqui o texto, espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós. Aqui, ó, verso 27, filho de Davi, quer dizer, filho da promessa. E quando chegou em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Percebe que no primeiro momento Jesus não para. Jesus continua andando. E os cegos, ouvindo a voz de Jesus, continuaram clamando até chegar em casa. Quando chegou em casa, Jesus entrou na casa e os cegos entraram.
O milagre também antecede você seguir a Jesus. Ou seja, o milagre, seguir a Jesus, antecede o milagre. Se você quer o milagre, faça como os cegos. Os cegos foram seguindo a Jesus. Não tem problema. Ele não parou? Parece que ele está fazendo a gente andar, mesmo sendo cego? Não. Jesus estava estimulando aqueles homens, primeiro, seguir a Jesus para depois receber o milagre. Ah, meus amigos, quantas pessoas hoje, elas só querem o milagre. Elas não querem seguir a Jesus. É com dor no coração que eu falo isso, porque da forma como algumas pessoas colocam o evangelho, parece que Jesus está interessado só dar milagre, só fazer cura, não importa o que vai acontecer depois. E aí eu lendo a Escritura, eu entendo que, e muitas vezes, Jesus estimulava para ver onde estava a fé da pessoa que estava pedindo o milagre, que estava pedindo ajuda. Neste caso aqui, Jesus deixou os cegos continuarem clamando e andando até chegar em casa. E aí Jesus, então, diz o verso 29, quando eles disseram, sim, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Tocou então nos olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a sua fé. Antes deles receberem os milagres, verso 30, e os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém saiba. Percebe que teve um toque de Jesus primeiro? Olha, aqui na lição do cego eu aprendo muitas coisas. Primeiro, os cegos seguiram a Jesus. Chegaram em casa, os cegos disseram, sim, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Aí Jesus faz o quê? Toca nos olhos deles. Depois que Jesus tocou, aí que eles voltaram a enxergar, tá? Ou seja, que eles voltaram, o que eles enxergaram, né? E se lhe abriram os olhos. E Jesus disse, não conta para ninguém não, ninguém precisa ficar sabendo, tá? Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra, não tem como esconder, né? Poxa, saíram felizes, né? Então, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Outro caso aqui, o homem era mudo e estava endemoniado. Expulso o demônio, verso 33, expulso o demônio, o mudo falou. E a multidão se maravilhava, dizendo, nós nunca vimos coisa desse tipo. Mas os fariseus, os religiosos, os invejosos, eles disseram assim, ele está expulsando o demônio pelo poder do demônio. Você sabe que os invejosos, eles existem em todos os lugares. Se você está indo bem numa coisa, logo vem alguém tentando manchar a sua honra, logo vem alguém tentando falar coisas para desviar as pessoas que estão ouvindo e etc. Os invejosos, infelizmente, eles existem, né? E aqui, depois nós vamos explicar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está mais adiante, tá? E aqui, eles disseram, está expulsando demônio pelo poder do demônio, tá? Falando mal de Jesus. O que a gente não pode falar mal é do Espírito Santo, e aí eu vou explicar no capítulo 12 por quê. Vamos ao último parágrafo aqui. A seara e os ceifeiros. 35 agora, tá? Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino. Jesus se preocupava em fazer as pessoas conhecer o reino e não conhecer outras coisas. Tem gente conhecendo outras coisas. Gente, é o reino. O reino é Jesus. Precisa conhecer Jesus, amar Jesus, seguir a Jesus. Então Jesus ia pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Verso 36, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande obreiros para a sua seara. Isso aqui é interessante, né? As pessoas estão desgarradas,
mas são poucos aqueles que estão ajudando as pessoas a ter um encontro com Jesus. Infelizmente, às vezes o interesse é outro e as pessoas não estão encontrando com Jesus. Elas estão se encontrando com a religião, com o homem e não estão tendo um encontro real com Jesus. Guarda essa última palavra aí no coração. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Oh Deus, manda ceifeiros para nos ajudar. Mande pessoas, meu Pai, que tenham interesse exclusivo em levar o amor de Jesus, em levar a presença de Jesus para as outras pessoas. Eu gostaria que você pegasse o seu pão e orasse comigo agora, juntamente com o seu cálice. Vamos orar? Eu acredito que Deus tem falado muito conosco e eu estou maravilhado de chegar ao 10º capítulo de Mateus com vocês. E como hoje é domingo da ceia, segure na sua mão. Você que está fazendo a leitura, pedindo ao Espírito Santo a companhia, a força, a alegria. Vamos seguir juntos até chegar na última parte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e eterno Salvador, te agradeço pela alegria de poder comer deste pão, beber deste cálice, juntamente com todas as pessoas. Declaro ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor para sempre e sempre. Amém. Consagra este pão, consagra este cálice, que representam o teu corpo e o teu sangue, que nós vamos beber para declarar perante tudo e todos que nós temos comunhão com o Senhor. Obrigado, Deus querido. Amém. Vamos agora, por favor, comer do pão. Consagra também o cálice. E nós bebemos para declarar que estamos em comunhão com o Senhor. Podem beber agora. Continue abençoando, meu Senhor, a vida de todos. Senhor, esta pessoa e eu estamos aqui em uma aliança. Entre ela e eu está a palavra do Senhor, que nós estamos estudando diariamente. Nós queremos te amar, te servir, nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. Por isso que nós estamos estudando juntos todo santo dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. No nome de Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Amém? E assim seja. Graças a Deus. Olha, que maravilha. Eu espero você amanhã no próximo capítulo, é o capítulo 10 de Mateus. São 42 versículos, mas tem muita coisa boa para nós aprendermos. É quase que é um capítulo, ele vai inteiro, tá? Ele não é dividido em tópicos. A missão dos 12 apóstolos. Vamos falar amanhã. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e que o Espírito Santo te proteja, te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo devocional. Até lá.